Olá! Se você, assim como eu, é um apaixonado pelos mistérios do cosmos, você veio ao lugar certo. Seja muito bem-vindo ao Explorando o Universo. O cérebro humano é uma máquina incrível, capaz de realizar cálculos complexos, criar obras de arte e até mesmo questionar o próprio universo. Mas mesmo com toda a nossa inteligência, há alguns mistérios que simplesmente desafiam a nossa compreensão. Um desses mistérios são os paradoxos, que são situações aparentemente contraditórias que desafiam a lógica que a gente pensa e deixa a gente confuso. A gente pode imaginar, por exemplo, o paradoxo do avô, que é um paradoxo bastante famoso que você já deve ter ouvido falar, que diz que se você viajasse no tempo e matasse seu próprio avô antes dele ter os filhos, como seria possível que você existisse para fazer essa ação? Tá entendendo? É uma contradição que deixa a gente muito confuso. E a gente tem outro exemplo, né, que é o paradoxo de Schrödinger, né, do gato de Schrödinger, que de acordo com a mecânica quântica, um gato pode estar simultaneamente vivo e morto, até que a gente observe de fato o que aconteceu. É uma situação muito estranha que desafia a nossa intuição sobre como as coisas funcionam de uma forma geral. Ao longo desse vídeo, vamos explorar os paradoxos mais estranhos e fascinantes, mergulhar nas teorias propostas pelos cientistas e tentar entender essas contradições que desafiam nossa compreensão do universo. Então prepare-se para embarcar nessa jornada intrigante e desvendar os mistérios dos paradoxos. Você já está pronto para ter sua mente desafiada? Então vamos lá. Paradoxo de Fermi. Muitos de vocês provavelmente estão familiarizados com o paradoxo de Fermi. Ele foi nomeado em homenagem ao físico italiano Enrico Fermi, famoso por criar o primeiro reator nuclear. E este paradoxo, ele busca responder a seguinte pergunta: onde estão os alienígenas? Dado que a nossa estrela e a Terra fazem parte de um sistema planetário relativamente jovem em comparação com o restante do universo, e que é possível para uma civilização alcançar viagens interestelares durante esse período, parece que a gente devia ter tido alguns visitantes, né? Por alguma forma de inteligência extraterrestre. Agora, alguns dizem que não é um paradoxo real, porque só podemos especular que existe vida inteligente fora da Terra, não tem como provar essa questão. Mas a equação de Drake é usada nesse chamado paradoxo para estimar o número de possíveis civilizações em nossa galáxia. A equação de Drake utiliza 7 variáveis para estimar o número de civilizações detectáveis na Via Láctea. Isso nos deu a ideia de que pode haver milhões de mundos semelhantes à Terra com civilizações lá fora. Mas isso foi lá em 1961, e ninguém sabia de quaisquer mundos orbitando estrelas além da nossa própria. Foi apenas recentemente que obtivemos uma boa ideia. Em 2020, astrônomos usando dados do telescópio espacial Kepler descobriram que existem mais de 300 milhões de mundos em condições semelhantes às da Terra espalhadas pela Via Láctea. A análise concluiu que aproximadamente metade das estrelas parecidas com o Sol na galáxia possuem planetas rochosos em zonas habitáveis onde a água líquida poderia existir na superfície. De fato, os planetas são extremamente comuns e superam em número todas as estrelas em nossa galáxia. E hoje em dia nós possuímos o auxílio do grande telescópio espacial James Webb, né, para procurar novos mundos potencialmente habitáveis. Agora que sabemos quantos mundos existem e quantas possibilidades pode haver de civilizações avançadas, a pergunta permanece: por que o universo está em silêncio? Talvez a gente esteja prestes a descobrir, né, à medida que a tecnologia está avançando, ou talvez a gente já tenha sido visitado por alguma civilização distante e simplesmente não tenha consciência disso. Ao longo de toda a história da humanidade, a gente tem casos de relatos de OVNIs aparecendo, enfim. Provas concretas disso porém um fim a esse paradoxo. Paradoxo de Bootstrap. O paradoxo de Bootstrap é um paradoxo de viagem no tempo que questiona como algo que é retirado do futuro e colocado no passado poderia existir em primeiro lugar. É um tema comum usado por escritores para inspirar tramas em muitos filmes de ficção científica, como os filmes Bill and Ted, O Exterminador do Futuro e Doctor Who. Agora vamos analisar um dos exemplos desse paradoxo. Vamos lá, imagina que você é um viajante no tempo, mas antes de embarcar em uma aventura, você entra em uma livraria e compra, vamos supor, uma cópia de Hamlet do Shakespeare. Em seguida, você volta no tempo, lá para Londres, e entrega a cópia do livro ao próprio Shakespeare.
Shakespeare, que não é bobo nem nada, pega o livro e reivindica sua própria autoria da obra. Dessa forma, ao longo dos séculos, o Hamlet é impresso várias vezes, até que ele acaba parando na livraria onde você comprou ele pela primeira vez. Então a pergunta que fica é: quem que escreveu Hamlet? Uma outra variante desse paradoxo é de você voltar lá antes da Segunda Guerra Mundial e eliminar Hitler, né? Isso teria algumas consequências interessantes, digamos assim. Digamos que você tem uma máquina do tempo e um plano para voltar antes que as coisas saiam do controle durante a guerra e corrigir tudo, né? O problema agora é que essa ação remove qualquer motivo para viajar no tempo, juntamente com o reconhecimento de que o motivo de voltar no tempo existiu alguma vez. Agir como executor viajante do tempo simplesmente cria um paradoxo. E juntamente com a ideia de muitos mundos, voltar no tempo pode criar uma nova linha do tempo sem o líder nazista. Mas a antiga linha do tempo ainda existiria de uma certa forma. Espero que tenha dado para entender. Você pode até mesmo criar uma nova linha do tempo que seja ainda pior. Mas o que aconteceria se você enviasse algo de volta através de um buraco de minhocas? Paradoxo de Pulcinski. O saudoso Joseph Pulcinski é o famoso físico teórico que escreveu o livro sobre a teoria das cordas, essa teoria tão famosa. Mas Pulcinski também propôs uma situação potencialmente paradoxal, envolvendo uma bola de bilhar enviada por um buraco de minhoca que viaja no tempo. Nesse cenário, a bola de bilhar é disparada em um buraco de minhoca de tal ângulo que, se continuar ao longo do caminho, sairá do buraco de minhoca no passado com um ângulo correto para colidir com a sua versão anterior, impedindo ela de entrar no buraco de minhoca em primeiro lugar. No entanto, alguns estudantes de física encontraram algumas soluções que evitam quaisquer inconsistências nesse processo. Por exemplo, fazendo que a bola surja do futuro em um ângulo diferente daquele usado para gerar o paradoxo. Entregue a si mesma mais jovem um golpe de raspão, em vez de afastá-la completamente do buraco de minhoca. Esse golpe altera sua trajetória de maneira correta, para que ela possa viajar de volta no tempo com o ângulo necessário para entregar a si mesma mais jovem esse golpe de raspão. Dá para entender? Agora, aqui está algo que fará você pensar sobre a realidade de forma diferente. Paradoxo do Observador. O paradoxo do observador é algo realmente muito estranho, e dentre todos os fatos bizarros de toda a teoria quântica, poucos são mais estranhos do que a famosa fábula de Schrödinger, sobre um gato que não está nem vivo e nem morto. Eu acho importante constatar que isso é apenas um experimento mental e que nenhum animal foi jamais prejudicado, tá? O paradoxo descreve gatos trancados dentro de uma caixa sem janelas, juntamente com algum material radioativo, um contador Geiger, um martelo e um recipiente com veneno letal. O material radioativo tem 50% de chance de decair. Se o contador Geiger registrar a emissão de uma partícula radioativa, ele aciona um martelo que quebra o frasco de veneno fatal para o gato. Entretanto, você não saberia se o gato está vivo ou morto até abrir a caixa. Por esse motivo, até que você abra a caixa, o gato estaria simultaneamente vivo e morto. Nesse momento você deve estar se perguntando como isso é possível. E isso ocorre porque simplesmente observar a matéria realmente muda o resultado do que acontece com ela. Você não pode saber que algo está lá a menos que o veja. Para representar essa situação, nada melhor do que um experimento de fenda dupla. O experimento da fenda dupla. É o experimento de física mais famoso de todos os tempos. E imagina, por exemplo, uma parede com duas fendas. E depois jogue bolas de tênis na parede. Algumas delas vão ficar na parede, mas algumas vão passar pelas fendas, certo? Se houver uma parede atrás da primeira com fendas, algumas das bolas de tênis que passaram pelas fendas vão atingir essa parede. Agora, se você marcar onde as bolas de tênis atingiram a segunda parede, você esperaria ver duas faixas de marcas com aproximadamente o mesmo tamanho das fendas, né? Parece bastante simples. Mas no experimento da fenda dupla, algo extremamente estranho acontece quando você ilumina as fendas com luz. Vale lembrar que a luz não é apenas uma onda, também é uma partícula chamada fóton. Agora, se você enviar um único fóton nas duas fendas, ele forma um padrão de interferência na parede de fundo, como se estivesse interferindo consigo mesmo. É como se esse fóton tivesse passado pelas duas fendas ao mesmo tempo.
Mas é aqui onde fica ainda mais estranha essa situação. Simplesmente ao observar o experimento de fenda dupla, o comportamento dos fótons muda, como se os fótons estivessem vivos e soubessem que você estava observando eles. Sabemos disso porque, se o experimentador tentar descobrir por qual fenda o fóton está passando, o padrão de interferência desaparece completamente. A conclusão é que observar um fóton pode mudar eventos que já aconteceram. Mas como isso é possível? Ninguém descobriu ainda. Talvez você seja a pessoa que resolverá esse quebra-cabeça. Espero que esses paradoxos da física quântica estejam mexendo com a sua imaginação e fazendo você repensar a realidade. A natureza intrigante desses fenômenos desafia nossa compreensão tradicional do mundo ao nosso redor. O paradoxo do observador nos leva a questionar o papel da consciência e da observação na criação da realidade. Parece que, de alguma forma, o simples ato de observar algo pode influenciar seu comportamento e propriedades. E isso levanta questões profundas sobre a natureza da realidade e a interação entre o observador e o observado. Enquanto o experimento do gato de Schrödinger nos apresenta uma situação aparentemente absurda, com um gato simultaneamente vivo e morto, ele nos convida a explorar os limites da nossa compreensão. Será que a mera incerteza define o estado de uma partícula? Será que a realidade só se manifesta quando a observamos? E o experimento da fenda dupla nos mostra como a luz, uma forma de energia eletromagnética, pode se comportar tanto como uma onda quanto como uma partícula. Esse fenômeno desafia nossa intuição sobre como o mundo físico funciona e nos mostra a complexidade e a profundidade da natureza. Esses paradoxos nos lembram que a realidade é muitas vezes mais estranha e fascinante do que podemos imaginar. Elas nos incentivam a questionar, a explorar novas ideias e a buscar respostas para os enigmas que o universo apresenta. Então, se você se sente inspirado por esses paradoxos, talvez você seja aquele que irá desvendar seus mistérios e trazer uma nova compreensão para o mundo. A ciência está constantemente evoluindo e descobrindo novos horizontes, e é através de mentes curiosas e questionadoras como a sua que avançamos em nosso conhecimento. Mantenha-se intrigado, continue explorando e quem sabe você possa ser o próximo a revolucionar nosso conhecimento. E aí, qual desses paradoxos te deixou mais confuso ou mais mexeu com a sua cabeça? Comenta aí! Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, e por hoje é só. Tchau!